Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui reunidos novamente, mais uma terça-feira, para o encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistémico. É um gosto estar aqui mais uma noite e estamos a fazer a leitura desta obra, Saúde, um Novo Olhar, o livro do Dr. Renato Bertatti. Hoje, sob a orientação do nosso querido René Schubert. Obrigada, René, e com a voz do Eurico Rodrigues. Obrigada, Eurico, também. Então, recordo que estes encontros estão a ser gravados e vão ser disponibilizados mais tarde, os vídeos, no canal do YouTube de Milton Plácido da Rosa. René, passo já para você sem mais delongas. Obrigada. Obrigado, Manuela. Inclusive, Manuela, você quer comentar também no vídeo dos próximos eventos que vocês vão ter em Portugal com o pessoal da Hellinger Schule, e aí em seguida eu falo da Sofia aqui, né? Você falou as datas aí, pode comentar que esse time é de peso que está aí em Portugal. Só teu microfone que desligou. Obrigada, estava a falar sem microfone. Obrigada, René. Então, vamos ter aqui em Portugal um fim de semana intenso, no dia 9, 10 e 11, em Lisboa, um congresso de constelação familiar, um novo caminho, com a presença de Joel Weser, o Wolfgang Deusser e Thomas Wittig, também com Matias Bronk. Portanto, vamos ter aqui estes facilitadores e pessoas que estiveram durante muitos anos junto com Bert Hellinger, e vai ser certamente um fim de semana intenso, de muito trabalho. Então fica aqui já um aviso, por assim dizer, para quem ainda quiser aproveitar a presença destas pessoas tão conceituadas, com tanto conhecimento na área das constelações. Obrigado, Manuela. Obrigada. E falando do eixo, né, Portugal, Brasil, a partir do dia 5 de dezembro, teremos a presença de Sophie Hellinger aqui em São Paulo. Ela, inclusive, vai ser homenageada aqui em São Paulo. E todo o calendário de Sophie Hellinger vocês vão encontrar, né, na nossa página, lá no Facebook, né, Grupo de Estudos Direito Sistêmico, né, do Hamilton Plácido da Rosa. Então, ele postou, ele e a colega Daniela Preco, né, todas as datas, né, todos os locais onde Sophie Hellinger vai estar. Né, então, ela vai fazer uma série de encontros, inclusive com entrada franca, e depois ela vai ministrar o próprio treinamento, né, de constelações familiares e Cosmic Power aqui em São Paulo. Né? Então, também fica o convite aí para vocês que estão aqui no Brasil, né? E para quem está fora também, alguns desses eventos vão ser transmitidos via YouTube. Né? Então, tanto pelo canal da LESP, né, como também via Zoom, quando, por exemplo, for o evento aqui na OAB de São Paulo, se eu não me engano, dia 7, né, de dezembro, ela vai estar juntamente com o Dr. Sami Storch e a doutora Fabiana Quezada. Né? Então, a OAB vai fazer um evento aí sobre o direito sistêmico aqui no Brasil. Então, importante aí para nós, como facilitadores, né, a Manuela citou aí uma série de professores, né, da Hellinger Schule que já estiveram aqui no Brasil, que nos presentearam com o saber deles, né, dentro da saúde, dentro das organizações, né, mediação. E hoje, aqui no grupo, vamos voltar aos nossos estudos com o professor Renato Bertatti. Eurico,
a palavra é sua, por favor. Boa noite, pessoal. Vamos lá. A doença mensageira de outras dimensões. Com base nessa longa experiência, costumo fazer uma afirmação sobre a qual me sinto absolutamente seguro e tranquilo. Por tudo que já passei, por tudo que venho curando em minha vida. A afirmação é: os sintomas e as doenças são algo bom. Realmente, são um presente, mas difícil de ser vivida por aqueles que recebem tal manifestação. Mas os sintomas e as doenças estão a serviço da vida, não somente da vida do indivíduo, mas da cura de dinâmicas profundas da família e da alma do indivíduo. Mas a cura de dinâmicas. Por isso, com muita segurança, convicção e serenidade, sempre afirmo: as doenças e os sintomas são presentes em nossa vida, porque eles nos dão acesso a dimensões sobre nós, nossa família e a nossa vida, que não temos consciência. Dessa forma, os sintomas e as doenças são mensageiros de uma dimensão a qual eu me proponho levá-los por meio deste livro. As doenças e sintomas são mensageiros de outras dimensões que atuam em nós e das quais nós não temos consciência. De outros campos, não só do campo da nossa família, o campo principal, mas também dos nossos antepassados e de outros campos, como os religiosos, sociais e étnicos. Assim, sintomas e doenças funcionam como um portal que dá acesso a algo sobre o qual eu não tenho consciência. Não só sobre mim, mas sobre minha família, sobre o meu passado, sobre o passado do meu sistema, sobre a forma como me relaciono com a vida, na troca com as pessoas. Também todo o modo com que me relaciono com Deus, com o dinheiro, a prosperidade, a vida de modo geral, a vida de modo geral, comigo mesmo, com o meu corpo. Assim sendo, não consigo olhar para a doença ou para o sintoma de outro jeito, que não seja com alegria. Alegria de saber que aquilo pode me mostrar algo muito maior, do qual não tenho consciência. Para fazer isso, porém, tenho que dizer sim, tenho que dar boas-vindas, tenho que ficar de acordo com isso. Essa atitude exige de nós algo difícil, que é nos abrirmos. É necessário dizer sim, e às vezes dizer sim é muito difícil. Por quê? É especialmente difícil dizer sim quando você vai perder algo muito importante, algo que você ama, algo que você vai sentir falta, que faz parte, às vezes, de toda a sua vida, porque você acreditou naquilo, algo que vai fazer você se sentir só diante da vida, porque às vezes isso implica ter que despedir de amigos, de pessoas queridas, de amores. Dessa forma, os sintomas nos conectam a tudo aquilo que precisamos enxergar, do qual não temos consciência. As doenças nos colocam em conexão, permitem perceber que existe uma cura que deseja acontecer, que não é individual. Não existe praticamente doença individual. Não existe praticamente. A maior parte de todas as doenças é uma manifestação de algo muito maior na nossa família, da sociedade, dos campos que estão adoecidos, e isso se manifesta através de uma pessoa, através de um sintoma ou de uma doença, ou até de várias pessoas e por várias gerações dentro de uma família. Só um instantinho, Eurico. Uhum. Eu só vou pedir para você fazer uma pausa, porque me veio aqui uma lembrança. Né, primeiro, Bertatti, o professor Bertatti começou o livro com essa postura, né, de olhar para este sintoma, para essa doença e dizer sim, dar boas-vindas, e nós já chegamos a falar aqui o quanto isso, sim, é difícil, o quanto isso é um enfrentamento. Né?
Temos aí, recentemente, também o livro do facilitador espanhol, Joan Garriga, né, que chama Sim a Vida, onde ele trabalha também essa postura. Eu estava assistindo a um podcast de um psicoterapeuta, não me recordo agora do nome desse psicoterapeuta, e ele estava falando dessa questão da palavra cura, né? Que é uma palavra complicada, né? E a gente sabe o quanto muitas vezes recebemos ataques, né? Por causa do mau uso, né? Ou da má colocação dessa palavra cura. E ele fala, não é o terapeuta que cura. O terapeuta, ele se disponibiliza, ele cuida, pois a cura acontece no corpo do cliente. Então, ele deixa bem claro que o terapeuta, facilitador, médico, eles fazem uma pedagogia do cuidado, ele usou esse termo, uma pedagogia do cuidado para que a cura possa acontecer na pessoa. Dentro da psicologia, especificamente dentro do ramo aí da psicanálise, a gente teve aí o desenvolvimento da psicossomática. E a psicossomática, ela parte do princípio que você tem o soma, o teu corpo, você tem o psíquico, você tem gatilhos psíquicos que nos fazem adoecer. É muito interessante juntar isso com essa leitura que o Eurico acabou de fazer, né? Quer dizer, o quanto essas doenças funcionam como um portal. Logicamente, será que eu estou aberto para esse portal? E aí a Manuela mencionando João Weser, eu lembro que ele, num seminário aqui em São Paulo, ele demonstrou isso para a gente, né? Ele fala, qual que é a nossa reação quando a gente tem dor? Qual que é a nossa reação quando a gente tem um sintoma? A gente fecha os olhos, a gente esconde, né? E aí ele fez o movimento de quando a gente machuca o dedo, né? Que a gente fecha e olha longe. E ele fala, e se eu me exponho a isso? E se eu me exponho a esse sintoma, olho e digo, sim, aqui há dor, sim, aqui há desconforto, sim, aqui há ardência. Que portais podem se abrir? E, logicamente, aqui a gente está falando de fenomenologia, né? Porque com o Eurico vai ser uma experiência, com a Manuela vai ser uma, vai ser singular para cada um de nós, né? Então, não dá para a gente colocar isso num manual, né? A gente sabe que existem livros que levantam reflexões sobre a questão da psicossomática, né? Livros sobre a linguagem do corpo. Eu tenho um livro aqui que é do Rüdiger Dahlke, que chama O Sintoma como Linguagem, a doença como linguagem e o caminho do sintoma. A doença como símbolo. A Manuela já está procurando aí atrás. Eu sei que ela tem os livros aí. Muito bom, obrigado, Manuela. Então, na verdade, fala de gatilhos, né? Porém, aí entra uma coisa que o professor Renato deixa bem claro aqui, que depende também da história, né, de vida de cada um, do contexto de cada um, do posicionamento histórico religioso de cada um, né? Exatamente para olhar para essa doença como algo bem-vindo ou como mal-vindo. E lembro aqui que a gente teve um caso uma vez dentro da instituição onde eu trabalhávamos com crianças especiais e havia uma garota com a síndrome de Down. E já que ela tinha nascido no interior de São Paulo, ela não teve um acompanhamento médico, né? Ela não teve um diagnóstico.
E as pessoas olhavam para ela e falavam: é uma menina que tem cara de sapo. Mas a trataram como qualquer outra criança. E ela não tinha muitas das limitações que algumas crianças com Down apresentavam, porque ela foi tratada como uma criança qualquer, com naturalidade. E aí a gente percebe que, às vezes, o nome de um sintoma, o nome de um quadro pode, de repente, criar também outras reverberações, outros fenômenos. E aí a pergunta é: o sintoma é só meu, no meu corpo, ou é o sintoma meu, de papai, de mamãe, de vovó, de vovô? Dentro da psicologia a gente sabe, a gente manifesta coisas do casal, né? Como crianças manifestamos coisas do casal. Novamente, isso não é uma regra, mas é uma dinâmica que sempre observamos de novo. E o professor Renato nos convida aqui a olhar para essa dinâmica e dizer: sim, aqui há um sintoma, aqui há uma dor, um sofrimento. E perceber como esse sim reverbera em cada um de nós. Né? Mas gostaria de só falar essa coisa que eu ouvi hoje, que eu achei fantástico. Né? Nós não curamos, né? O Hellinger também fala isso nas Ordens da Ajuda. Nós não curamos, nós criamos um espaço, uma situação, e nossa postura, quando, né, é uma postura sem julgamento, sem intenção, sem medo, ela possibilita que o nosso cliente, de repente, movimente algo em seu sistema e leve, sim, aí a cura. Então, a parte importante. Regina, já que você levantou a mão, eu já ia passar a palavra para o Eurico, mas vamos lá. Joga a bola para nós. É bem rapidinho. Eu gostaria de destacar que eu achei lindo isso que ele diz aqui, ó, no último parágrafo que o Eurico leu. As doenças nos colocam em conexão, permitem perceber que existe uma cura que deseja acontecer. Não é demais? Que não é individual. Esse detalhezinho que não é individual. Ou seja, a gente está, sim, no campo do coletivo. Né? Então, isso é muito bonito, Regina, porque Hellinger deixava isso claro. Não importa, a Regina veio constelar, só estou dando um exemplo, Regina, a relação de casal dela. É um tema individual da Regina. É individual da Regina? Né? O que ela vai movimentar? Vai movimentar o marido, vai movimentar os filhos, vai movimentar os netos, vai movimentar os seus pais, talvez os seus avós. Né? Então, a constelação familiar, mesmo quando a demanda é individual, ela está a serviço do coletivo. Né? E sim, como você bem destacou, a conexão. O que está desconectado? Muitas vezes eu, por causa da minha dor, né, do meu transe, da minha exclusão, né? Quer dizer, eu não quero sentir isso, Regina. Eu quero que isso vá embora. Eu me desconecto com este caminho, né? E muitas vezes eu vou procurar você e falo: oh, Regina, tira isso aqui de mim, arranca isso aqui de mim, me dá uma pílula que faz eu ser feliz de novo, que faz tudo sumir, me faz esquecer. E aí, o que você vai fazer com as suas ferramentas? Né? E você tem várias terapêuticas. Você vai me conduzir de volta para mim mesmo, para aquela desconexão minha. Eu vou falar: pô, mas Regina, essa estação de rádio eu conheço, mas faz tempo que eu não sintonizo nela. E aí, a mágica acontece. Né? Eu me emociono, eu me toco, e as lembranças entram em eixo. Quando a gente acompanha as pessoas, a gente vê isso acontecer, é muito bonito. Né? E muitas vezes as pessoas nos presenteiam com isso porque elas nos falam: olha, está acontecendo isso.
Algumas vezes. Muitas vezes a gente nem fica Nem sabendo. sempre. O cliente vai embora e não volta. Que bom! Que bom! Né? Algo foi É. colocado em movimento. É verdade. O que me chamou a atenção aqui, Renê, foi o seguinte, é que a doença, ela nos vem normalmente como uma sensação, nos traz uma sensação de eu perdi a saúde, não tenho a cura. E aí ele traz esse olhar que eu achei extremamente libertador. A doença nos conecta, o sintoma nos conecta com uma cura que quer acontecer. É demais, né? É lindo demais. Quer dizer, existe uma cura do sistema, seja do que for, que está pronta para acontecer. E o sintoma me chama a atenção. Olha, tem uma cura aqui. Então, é o oposto do caminho que a gente faz, né? Eu perdi a saúde? Não. Eu estou a caminho do encontro com uma cura que quer vir. Eu achei linda a expressão. Ela deseja acontecer. É demais. Ou aquela frase, né, de Bert Hellinger, eu não vou saber falar ela exatamente, né, mas que os elos da família, as conexões de uma família são como elos de uma corrente, né, e que às vezes, né, quando você dá lugar a um certo membro que por algum motivo foi excluído, foi esquecido, foi deixado, aquilo que antes atuava como uma maldição pode então atuar como uma bênção. Mas, para isso, eu preciso me conectar novamente, né? Eu preciso permitir isso. E aquela coisa, se não acontecer contigo, Regina, se não acontecer comigo, o que vai acontecer? O nosso sistema ele vai repetir a história, né? A gente vai entrar naquela cadeia de repetição, e aí a gente vai justificar, não, mas na nossa família a gente sempre fez assim, né? Pô, mas isso é torto. Ah, não, mas na nossa família é assim mesmo, a família é torta mesmo. Né? Só a nossa que é assim, né? De mais ninguém é assim. E é assim, vai se repetindo dessa forma até que, de repente, surgem aqueles buscadores, aquelas ovelhas negras, aqueles seres que futucam, né? Que trazem uma outra forma de fazer, e aí, de repente, flui diferente. Né? Isso muitas vezes vem ou, né, e aqui eu vou fazer um parênteses, né, ou na morte de um membro, ou no nascimento de um membro. Porque nos dois movimentos existe um salutar, existe um celebrar. Né? E sim, o falecimento ele também é celebrado, porque celebramos a vida daquele que se foi. E quando o novo vem, celebramos as possibilidades. Quem é pai e quem é mãe sabe o quanto a vinda de uma criança também implica na morte do que era até então, né? Um status. Né? Então, muda um status, muda todo o sistema familiar. Né? Vovô e vovó renascem, né? Tem uma nova juventude aí. Quer dizer, o sistema todo tem um giro. Né? Tem isso, conexão. Muito obrigado por você apontar isso. Depois eu vou separar esse trecho aqui e vou colocar lá no Facebook, no nosso grupo. Obrigada, Renê. Obrigado. Eurico, por favor. Renê, achei muito importante você trazer essa consciência da questão da cura, porque eu sempre tento, nos encontros com terapeutas, nas supervisões que eu faço, nas aulas que eu dou, eu sempre tento trazer essa consciência de que a cura, ela se processa no cliente, né? Gosto muito daquela ideia do Bert Hellinger, que está lá nas Ordens da Ajuda, que a gente é somente ajudante, né? A gente é facilitador, a gente é ajudante, como é a palavra que Bert utilizava, né? Então a gente é só um agente, um ajudante, que talvez vá apoiar o cliente nesse caminho, mas a cura é importante a gente frisar sempre isso, né? Porque a gente vê que muitas vezes o cliente tem uma outra expectativa, ele vem até você esperando que você que vai trazer a cura para ele. E na verdade a cura está dentro dele. A gente vai ajudar ele a encontrar só. Então, achei muito, muito, muito bom você trazer essa clareza, né? A gente frisar, precisa estar sempre falando mesmo, para a gente entender isso, né? Que a cura se processa lá dentro
do cliente. A gente é simplesmente ajudante, é o lugar mais humilde, como dizia Bert Hellinger, né? Aí você me lembrou uma coisa, Eurico, que é legal da tradução. A gente, observando a obra do Bert Hellinger, principalmente nas traduções, né, do alemão para o português, realmente, no começo, né, se pega a simetria oculta do amor, Hellinger usava o termo Aufsteller, que é constelador. Porque no começo era o constelador que colocava, né? Ele colocava, ele montava lá o sistema. E aí o Hellinger foi seguindo com esse trabalho e aí ele, de repente, usa o termo terapeuta. E depois usa o termo também helfer, ajudante, né? E em inglês veio essa palavra muito bonita que vem da terapia sistêmica familiar, assim como vem da hipnoterapia também, facilitador, né? Facilitamos processos. Onde que os processos estão acontecendo? No corpo do cliente, né? Você não colocou nada lá. Você facilitou com instrumentos, com técnicas, com práticas, com visualizações, né? E o Hellinger trazia aí na sua maleta milhares de ferramentas, né? Storytelling, meditação, as metáforas que ele trazia, e isso movimentava, né? Que era o que acontecia às vezes num seminário, né? O Hellinger começava a contar uma história e aí de repente a gente ficava lá, eu ficava lá meio esbabacado e o seminário seguiu tal e eu apaguei o resto, eu fiquei com aquela história. Aquela história ficou mexendo aqui dentro no meu corpo, né? E muitas vezes no dia seguinte tinham pessoas que não iam para o seminário. Elas estavam processando algo, elas estavam mexendo algo, né? Então isso também era muito comum nas aulas com o Peter, né? Que mexia tanto uma constelação que ele falava: oh, amanhã, se você sentir que não deve vir, não venha. Durma, né? Vai caminhar, deixa aquilo acontecer, né? Porque é um processo, né? E nós apenas demos um tiquinho. E muitas vezes, novamente, né, como falado com a Regina, a gente nem faz ideia, né, exatamente do que a gente fez. A gente disponibilizou as ferramentas, mas a gente não sabe o que tocou no cliente, a não ser que ele fale. Né? E quando ele fala, ajuda bastante, né? Porque ele fala, bom, vamos então por esse caminho. Outras vezes ele não fala nada, então nas constelações silenciosas, né? As coisas aconteciam e depois pode se retirar, né? Ah, mas você não vai dar um feedback para o cliente? Não. E o cliente vai dar um feedback para você? Não. Né? Lógico, cada situação é uma. Né? Hellinger não tinha manuais para essas coisas. Isso é sempre importante deixar claro. Né? Vocês podem ler todas as obras de Bert Hellinger e vocês vão encontrar coisas preciosas em todas elas. Mas em nenhuma delas vocês vão encontrar, olha, é esse o jeito certo de proceder numa constelação. Né? Ele, pelo menos, não falava assim. E ele, inclusive, criticava, ele, Gunther Weber, aquelas pessoas que pegavam as frases, né, de solução, né, e aplicavam à torta e à direita, né, tema que a gente já abordou aqui no grupo de estudo. Né. Essas frases realmente são muito poderosas, mas elas não podem se aplicar a qualquer situação. Né. Porque, às vezes, um por favor, papai, é especificamente numa situação. Em outra situação, o por favor, papai pode ser uma agressão. Pode ser uma violência. Então, é importante o facilitador, sim, saber onde ele está, qual que é o contexto daquela situação. Ele precisa estar no trabalho, né? Em sintonia com aquele trabalho. Porque, senão, e isso é uma coisa que a doutora Ursula Frank Bryson falava, ao invés de processarmos, elaborarmos o trauma, podemos vir a retraumatizar o nosso cliente. Sim. Porque as temáticas que abordamos em constelações são delicadas, né? São doídas para nós.
né? E sim, a pessoa que está lá, ela se sente muitas vezes exposta, né? Então, o cuidado do facilitador é pontual, né? A palavra certa, no lugar certo, na hora certa, no tom de voz certo, né? Porque aquilo é para o cliente, é para o campo, não é para os curiosos, né? Não é para o show, né? A gente sabe que muitas pessoas veem a constelação como um show, não é, né? E o Hellinger começou com grupos pequenos e chegou uma hora que tinha lá, né, em Bad Reichner, tinha 500, 600 pessoas, né? Se inscreviam para ver, mas a ideia não era ser um show, né? E muitas constelações eram extremamente silenciosas. O que o Hellinger estava falando lá com o cliente, nós não ouvíamos, né? Era para ele, era para o cliente, não era para a galera, né? Ô, conta aí, Eurico, o que você cochichou lá no ouvido dele? Não ouvi daqui, não era para você. Verdade, verdade. Era só para É aquela isso. pessoa, só para aquele cliente, né? Sim, sim. Né? E muitas vezes a gente sabe, né, nos encontros lá do encontro de membros, o Hellinger às vezes soltava uma palavra, né? Eu vou falar uma que eu me lembro, né, que ele virou para uma pessoa e falou: ó, tá perdido. E 3 anos depois, esse mesmo cara vai lá no membership e ele fala: então, há 3 anos atrás você falou isso. Estava acontecendo isso e isso na minha vida. E aquilo lá foi um soco que você deu em mim, né? Eu fiquei tão impactado porque eu não percebi que eu estava perdido. Então é aquela coisa, era para aquela pessoa, né? Para a gente que estava lá ouvindo, falou: nossa, da onde veio isso, né? Mas isso tem a ver com os grupos circulares, né? Da Gestalt terapia, tem a ver com técnicas de dinâmicas de grupo, né? E a gente viu, né, no nosso último estudo, né, que foi a autobiografia, né, de Bert Helling, penúltimo estudo, que ele estudou muitas coisas, né? Ele teve muitas bases, né? E assim como nós também, todos aqui, estudamos bases diferentes, integramos terapêuticas diferentes para poder escutar, estar presente junto com o nosso cliente. Passo a palavra de novo para você, Eurico. Genial, tá? Podemos continuar então? Gratidão, Renê. O ser humano me interessa. Desde criança eu me interessava por esse assunto. Havia muitos outros também que eram do meu interesse. Ontem e hoje, e por ele eu me sentia tomado e dele não conseguia escapar. O ser humano. Eu pensava que, às vezes, tinha tantas outras atividades mais leves, mais divertidas para fazer, meus amigos com 23 anos se divertindo, curtindo a vida e eu trabalhando de 18 a 19 horas. De fato, não entendia o motivo de estar ali, de estar fazendo aquilo, dedicando-me àquelas escolhas. Eu via muita gente se divertindo, viajando aos 23 anos, indo para festas, para baladas, curtindo enquanto eu estava trabalhando 19 horas por dia. Meus amigos me convidavam para sair, eu para viajar, e eu agradecia, mas recusava. Então, eles me perguntavam: o que você vai fazer? Eu vou estar com pessoas, vou aprender com as pessoas. Era a minha resposta. Eu nunca consegui mudar minha rotina, ainda que algumas vezes eu tenha tentado. Mas cada vez que eu tentava dizer: bem, agora eu vou fazer menos, agora eu vou fazer diferente, o que acontecia? Eu tinha de fazer mais. É impressionante. Assim continuo até hoje. Nos meus fins de semana, dedico fazendo workshops, palestras e vivências. Em 2017, quando pensei que estava tudo calmo, tudo tão certo, e então eu poderia começar a mudar um pouco meu ritmo e fazer um pouco diferente, de novo fui surpreendido por outro presente. A Hellinger Schule me convidou para ser professor na escola da Alemanha, o que significava ter de dar aula no mundo inteiro. Eu, já não bastando tudo aquilo que eu fazia, mas compreendi essa dimensão de ampliar o trabalho e já me entreguei a ele faz tempo. Eu sei que é assim, não tenho como escapar disso.
Isso é uma missão. Tenho essa função e está certo assim. Eu me alegro e aprendi a me divertir. Ao mesmo tempo em que aprendi a descansar e a ficar em paz com isso. Assim como aceitar que o meu destino é não ter filhos. Isso não é para mim, não é certo. E existem outras coisas que são certas para mim e apenas eu posso me entregar a elas. É isso que eu venho fazendo, embora seja difícil. Mas enfim, por que estou contando tanto de mim e da minha trajetória? Para dizer que essas compreensões não vieram apenas de livros, de leituras, e sim de profundas vivências pessoais, a que me entrego à experiência, incluindo meu próprio corpo nesses movimentos de cura. Não paro de receber presentes, não paro. Compreensões profundas. Portanto, para vivenciar, para ser presenteado com a cura, é necessário que a pessoa se abra de forma diferente. A cura é um presente que merecemos. Todos merecemos, mas alcançamos esse merecimento porque vivemos aquele sintoma ou aquela doença como um presente, como uma oportunidade. Esse presente, esse milagre, muitas vezes é um milagre da cura. Só acontecem quando podemos sentir gratidão por aquilo que estamos passando, mesmo não compreendendo o porquê. O presente da cura só acontece quando podemos amar os sintomas e as doenças, porque sabemos que eles são um presente e não existem a esmo, são uma mensagem de algo maior, seja uma vida, seja nossos antepassados, da religião, da sociedade. Sem dúvida, isso permite ampliar a nossa capacidade de vivenciar o amor, permite ampliar a nossa forma de amar. Ampliar a nossa forma de amar significa aceitar as pessoas como são, aceitar o destino delas e aceitar a vida como ela é. Claro que existem pessoas cujos destinos são mais difíceis do que de outras, que vivenciam maiores desafios, sejam desafios que exigem muito de nós. Só aqueles que podem dizer sim e se expandir a essa realidade ou a esse destino como é, podem com muita frequência ganhar o presente, a bênção da cura. Normalmente as pessoas querem ter razão, querem estar certas. Muitas vezes buscam um culpado. Sempre estão atrás de um culpado por aquilo que está acontecendo com elas, por aquilo que acontece na vida delas. Com muita frequência, vão se colocando numa posição em que apontam um culpado para o sofrimento, as dores ou tudo que acontece em sua vida. Quem é o culpado? O culpado são os pais e a esposa, é o avô que bebia, são os filhos que dão muito trabalho, ou é o governo que faz isso com a sociedade, é Deus que está sendo injusto, esse Deus é cruel. Constantemente, por todas as dificuldades que passamos, temos a tendência de fazer o quê? Ficamos em busca de quê? De um culpado. E diante dessa busca do culpado, o que desejamos fazer com essas pessoas que julgamos culpadas, ou com os sintomas que nos incomodam? O quê? Excluir? Afastar de nós? Porque achamos que o culpado por aquilo tudo que sentimos. Dessa forma, essa atitude nos impede de abrir o portal que dá acesso a esse presente. Então, o que essa atitude significa? Significa fechar a porta. Não só fechá-la, mas distanciar-se dela. Porque se quer olhar o que está ali, porque não se quer olhar o que está ali. Aquilo incomoda. Ali tem alguém que me incomoda. Ali tem algo que me incomoda. Tem um sintoma que me incomoda. E eu quero me livrar disso. Quero me livrar das pessoas que me incomodam. Quero me livrar das pessoas que me causam dor. Quero me livrar de um sintoma físico que me incomoda. Não é assim que agimos? E aí eu pergunto: essa atitude é um movimento em direção ao amor? Ou isso é uma atitude em direção à raiva ou à vitimização? Se eu começar a falar dos presentes que tenho ou que recebo, não dá, porque são muitos, mas quero contar sobre outro que recebi não faz muito tempo.
Sempre gostei muito e tive muita disposição para ajudar pessoas e amigos. No campo da terapia, mas amigos. Assim, muitas vezes convidei pessoas que passavam por dificuldades para vir morar um tempo em minha casa, enquanto achavam o seu caminho. Fiz isso com muitos amigos de infância. Eles vinham e passavam um tempo, trocávamos aquelas experiências e do convívio, e depois era importante que cada um seguisse o seu caminho. Sempre fiz isso, e fiz isso não faz muito tempo. Esse ano ainda, com mais um dos amigos que estava perdido, precisando de ajuda e não sabia o que fazer, e sabia que precisava dizer para ele vir. Só que, ultimamente, já não tenho tanta paciência, ando muito ocupado para me ocupar disso também. Mas disse: certo, venha, fique. Fique um tempo até você encontrar o seu caminho. Ele veio e transformou a minha vida num inferno. Literalmente, um inferno. Eu acordava enfurecido, passava o dia enfurecido e ia dormir enfurecido. É lógico que eu podia mandar o amigo embora, usando uma dessas frases: não dá mais, vá embora, siga o seu caminho. Não dá para mim, não dá para você ficar aqui. Não tenho tempo, não tenho paciência. Não estou com tempo para gastar minha energia passando nervoso na minha rotina. Mas claro, não fiz nada disso enquanto ele fazia um caos na minha vida. Quanto mais a raiva crescia, mais esse ódio crescia, mais interessado eu estava em entender o que aquele amigo tinha ido fazer dentro da minha casa. O que ele foi fazer de importante na minha vida? Sim, eu pensava, posso mandá-lo embora, mas não o mando embora. Não o mando. Foram 2 meses muito difíceis para mim. Ele me pesou, não apenas o fato de ter causado um caos. O que mais me incomodava, e só percebi depois, é porque queria entender qual era o presente, daqueles presentes amargos. O que mais me incomodava, e depois fui percebendo, me deixava transtornado, é que ele veio para buscar um caminho para a vida dele, e assim que arrumasse, seguiria sua vida. E o que ele fazia? Nada, absolutamente nada. Depois de um mês que ele estava em casa, eu quase enlouquecendo perguntei para ele: mas e aí? Você tem o seu currículo? Você tem um bom currículo que possa oferecer para alguém ajudar você? Ele disse: currículo? Nem currículo ele tinha. Então, foi então que eu entendi algo muito profundo. Compreendi, afinal, por que ele estava lá. Era para espelhar aspectos da minha vida, dos quais eu não tinha a mínima consciência. Curiosamente, eu agia exatamente do mesmo jeito. Iniciativas que buscava na minha vida, mas que, na verdade, fazia de forma racional. Na prática, eu não atuava sobre isso. Foi um presente quando compreendi. E quando compreendi, o que aconteceu? Meu amigo chegou e me disse: agora, vou seguir meu caminho. Naquele momento, eu já não estava mais com raiva e disse-lhe: muito obrigado. Foi muito importante você ter ficado aqui esse tempo, embora tenha sido muito difícil para mim. Não posso deixar de agradecer o quanto você me ajudou a olhar as atitudes minhas através das minhas dificuldades. Eram aspectos da minha vida que eu tinha dificuldade de ver e não conseguia perceber. Ele não esteve ali à toa, mas sim para me trazer um presente. Me trouxe. Cada vez que me encontro com esse amigo querido, olho emocionado e digo: muito obrigado. Eu sei que isso mudou a minha vida. Me fez observar questões pessoais e mudou tudo. Eu me sinto outra pessoa depois da estada dele na minha casa e da dinâmica que se revelou para mim. A cada um desses presentes, me sinto outra pessoa. Por isso, sei que nada na vida acontece por acaso, absolutamente nada, não só no campo pessoal, mas em nossas relações ou mesmo em nossa vida profissional. Tudo isso está a serviço de algo.
tem importância, nada acontece à toa. Portanto, eu afirmo, todos os sintomas e as doenças são algo bom. Estão a serviço de algo maior. Estão a serviço da vida. Ainda que às vezes algumas pessoas individualmente na família sejam sacrificadas. Obrigado, Eurico. Depois da gente ouvir esse relato do Renato Bertacci, né, de uma visita tão esclarecedora na vida dele, né, faz a gente pensar o quantas vezes a gente passou por este caos. Eu pensei exatamente na questão dos relacionamentos afetivos, né? Quantas vezes a gente não fala, pô, Eurico, aquela pessoa que passou na minha vida foi um traste. Nossa, ela me arrebentou a vida, me deixou atropelado aqui, né? E o que o Renato Bertacci está falando aqui é da diferença entre o transe, né, da qual muitas vezes eu vou trocando de uma relação excluída por outra, ou da presença, né? Então, o professor Renato estava realmente muito motivado a descobrir qual era o presente, e talvez isso tornou presente para essa relação, né? E aí, né, como muitas vezes dizia Bert Hellinger, às vezes quando eu tenho uma angústia, quando eu tenho uma dúvida, eu silencio, me centro e faço a pergunta e aguardo. Às vezes, depois de algum tempo, vem uma resposta, né? Logicamente, essa resposta às vezes leva bastante tempo, né? Então, a gente está falando aí da prática meditativa, né? A gente está falando aí dessa prática do centramento. Quantas vezes a gente não faz exercícios, né, no campo das constelações familiares, exatamente, eu vou usar um termo talvez chulo aí, né, para limpar relacionamentos. Limpar não no sentido de excluir, mas ao contrário, de incluir aquelas pessoas que eu nego, né? Não, essa experiência foi ruim, eu não gostei, então eu não falo disso, eu não olho para isso, né? E muitas vezes, para a pessoa conseguir trazer o novo para a vida, para ela poder ver o presente que ela tem à frente dela, né? O novo, a nova parceira, ela precisa se reconciliar com os antigos. E não é necessário a gente ligar para a pessoa, conversar com a pessoa, encontrar a pessoa. É um movimento interno, né? Com as nossas imagens internas que a gente tem dessas pessoas, dessas situações que aconteceram, e muitas vezes aconteceram situações bem complicadas, bem abusivas, extremas, né? Mas a questão é, e aí eu me lembro de um conto budista, não sei se eu já cheguei a contar ele aqui, um Kuan, né? Dois monges andavam por um riacho e havia uma garota se afogando. Um dos monges imediatamente tira a túnica, pula nu dentro da água, pega a moça, leva para a margem, verifica se ela está bem, retorna, coloca a túnica de volta e segue o seu caminho em meditação. E o outro, assim, está chocado, né? Com o olho regalado, assim, cara, você tirou a tua roupa, você ficou nu. E o outro, né? Você tocou naquela moça. Ele, mas você sabe, o nosso credo, nós nos abstemos de tocar outro corpo, nós não desejamos. E aí ele vem com uma história toda e outro monge só assentindo, assim, aí ele vira e ele fala, então, aquela moça estava se afogando e lá atrás eu entrei na água e a resgatei. Eu a deixei lá atrás na margem. Por que você continua com ela no seu pensamento? Então, é um pouco isso,
né? Essas coisas que a gente carrega, né? Carrega, pesa, ressente, magoa, né? Talvez exclua, e quem exclui algo tem uma tarefa árdua pela frente, né? Porque tem que investir uma energia para excluir e outra energia para manter excluído, que era a dinâmica psíquica que o Freud falava da repressão, né? Quando eu reprimo um pensamento, eu preciso jogar ele para o meu inconsciente. E depois eu tenho que montar lá o alçapão para manter aquilo lá preso. E de vez em quando aquilo volta a me assombrar, aquilo volta a bater, quer submergir novamente. Submerge à noite em pesadelos, ou durante o dia em atos falhos, na forma como me comunico, em sintomas, né? Então, Freud ele dizia que o nosso inconsciente ele se comunica conosco o tempo todo, né? Na nossa linguagem, nos nossos sintomas, que para Freud também era uma linguagem, né, do inconsciente, nos nossos sonhos, nos nossos onirismos, nas nossas fantasias, né? A questão aqui é o quão presente eu estou para essa experiência, né? Então, a gente vê aqui na leitura desse trecho, o professor Renato ele estava realmente decidido a entender por que aquele traste estava na casa dele, né? Até que ele finalmente entendeu, né, que aquilo que o incomodava falava mais dele próprio do que do outro, né? Ele conseguiu olhar para aquilo que Carl Gustav Jung chama de sombra também, né? Você perceber a sombra e, ao invés de rechaçá-la, ao invés de expulsá-la, você a abraça, como nossa colega Daniela Migliari fala no livro dela, Abraço à Sombra, né? Você recepciona aquilo que, de certa forma, é doído, é difícil, né? Logicamente, a gente está aqui numa leitura sabendo que essas questões não são simples, né? Existe todo um atravessamento, né? Existe toda uma postura, né? E para sermos terapeutas, para sermos facilitadores, para sermos ajudadores, né? Trazendo esse termo que o Eurico lembrou muito bem para todos nós, né? Nós como ajudadores, nós precisamos estar num estado de presença e de muita paciência, porque quem vai estar na nossa frente vai excluir, vai xingar, me ajuda a tirar isso aqui, me ajuda a esconder isso aqui, né? Fala, Eurico. É só, lendo aqui, acompanhando a leitura, né, vem as lembranças, né, vai vindo as ideias, né, na mente. E eu lembro de uma fala do Carl Gustav Jung, que ele sempre dizia, né, tudo aquilo que nós rejeitamos nas outras pessoas, tudo aquilo que nós não aceitamos, que é aquilo que nós excluímos, é porque é algo que está presente em mim e eu não consigo olhar para isso. Então eu não consigo trabalhar isso em mim, não consigo olhar para isso em mim. Eu rejeito isso na outra pessoa. Eu não aceito porque eu me vejo naquela metáfora do espelho na outra pessoa, né? Eu vejo aquela pessoa espelhando a mim mesmo. Tenho a impressão que foi a mesma sensação que o Renato teve aí com essa visita meio difícil aí que ele teve. Mas para ele trouxe aí uma clareza, né? A partir do momento que a gente dá lugar para observar, que a gente se pergunta por que é que esse cara está me incomodando tanto? Por que é que eu me incomodo tanto com ele em vez de colocar a culpa nele? Por exemplo, falar, não, putz, esse cara não pode ficar aqui na minha casa, ele é todo errado, ele é todo torto, faz tudo ao contrário. A pergunta deve ser diferente, né? Deve ser pra gente mesmo, não a gente buscar culpados, mas assim, por que que isso está mexendo comigo? Onde isso está atuando no meu corpo, na minha alma? O que que isso está querendo dizer para mim? Por que que isso está me incomodando tanto? Eu acho que é essa pergunta que a gente tem que fazer, né? Sim. Eu recentemente, né, com os colegas, né, a gente sempre
está conversando, escrevendo, né? E a gente tem falado bastante da questão da postura, né, do facilitador, né? Nós estamos em grupos aí exatamente, né, com o Dr. Sami Storch, né, a doutora Fabiana Quezada, a Daniela Precoman, o professor Renato Bertatti, né, levantando essa questão, qual que é a postura adequada, né? Qual que é esse código de ética. A gente não está falando aqui de um regulamento, né? Apesar do Dr. Sami Storch falar da importância de uma regulamentação dentro das constelações familiares, mas, né, isso é um debate, isso é uma discussão. Mas quando a gente pega a obra de Hellinger, logo no começo ele fala, né, as famílias são comunidades de destino. Okay. Aí ele depois fala, os casais são comunidades de destino. E cada vez mais, né, aprendendo com os professores, eu vejo que a relação terapeuta e cliente é uma comunidade de destino, né? Porque o cliente ele faz questão de trazer aquela questão que dói no terapeuta. E vai fazer, ordens da ajuda de Bert Hellinger, vai fazer terapia, vai fazer aprofundamento, vai fazer grupo de estudos, né? O professor Renato fala no começo do texto, o pessoal estava lá na balada, o pessoal estava lá curtindo, o que eu estava fazendo? Estava trabalhando, né? Se você vai trabalhar com pessoas, é aquela coisa, você tem que prestar bem atenção se você realmente quer trabalhar com pessoas, porque assim, você não tem um descanso assim, não, agora esquece, desencana desses pacientes, estão tudo enchendo o saco, eu vou embora. Não, meu amigo, você olhou para isso e falou, vou fazer isso, você vai trabalhar, e você vai trabalhar arduamente sobre você. Esse é o presente, né? E sim, vai ter momentos que você vai precisar, né, nesse sentido, um tempo para fazer a sua terapia, para fazer seu aprofundamento, para poder processar melhor, elaborar melhor tudo que você viu no consultório, tudo que você viu na prática. E é interessante a gente observar que os nossos professores, né, citando Bert Hellinger, Sophie Hellinger, Stefan Hausner, João Garriga, eles não trabalham todos os dias. Eles fazem pausas, né? Eles não fazem treinamento de um mês, fazem de uma semana. E depois eles dão um tempo até para aquilo processar, né? Para aquilo não adoecer, né? E o Hellinger falava da importância do terapeuta se trabalhar para não adoecer, né? Porque o adoecimento nesse sentido seria o não quero olhar para isso, né? Seria a exclusão, seria a repressão, seria o bater contra, né? É uma metáfora aí que o Joel Weser usa, né? Quando eu entro em conflito com a Manuela entra em conflito comigo, a quantidade de carga que eu coloco contra a Manuela alimenta o conflito, né? Por outro lado, se eu aprender a sentir, a aceitar, né, por mais difícil que seja, a carga do conflito ela diminui, né? O Joel Weser ele traz muito o Aikido, né, como exemplo, né, a arte marcial como exemplo, né? Em vez de você ir em cima contra, você desvia, você baila, você dança com o conflito, com a dificuldade. Importante, sim, essa Esses dias, Renê, eu fiz com as minhas alunas, tem algumas delas aqui, né? Eu usei aquela metáfora do Rubem Alves, né? O que é que você faz no relacionamento seu? Você joga tênis ou pratica frescobol, né? O tênis é aquela atividade onde você tem que derrotar o outro, tem que mandar a cortada lá para a pessoa não conseguir responder. Já no frescobol é diferente, né? É uma brincadeira colaborativa, né? Os dois não podem deixar a bola cair, então você tenta ajudar o outro, em vez de tentar vencer, derrotar, sobrepujar a ele, né?
Então, é Sim, interessante essas metáforas aí a gente ir trazendo para a gente entender na prática como funciona, né? sim, sim. Eu conheço até um casal que ele usa a metáfora do squash, né? Que é aquele que também é como se fosse um tênis, mas num espaço fechado, né? Mas você não está contra o outro, você está à mesma distância do outro, e a bola também não pode parar ou ir abaixo da linha, né? Então é uma cooperação. Uma cooperação. O negócio é jogar frescobol, não tem, não para não tênis. Sim. É sabendo que às vezes eu preciso ir para o tênis para estabelecer certas coisas e talvez numa dinâmica mais egóica, né? Mais do eu, Uhum. né? Mas é importante às vezes eu convidar o outro, né? Ó, em vez do frescobol, agora eu preciso de uma atividade um pouco mais combativa, um pouco mais competitiva, né? Para o outro se alinhar ou não, né? Se conectar ou não com essa metáfora, né? Com essa linguagem. E o que muitas vezes acontece no casal é que eu não aviso para o outro que eu estou no tênis. O outro Não. está no squash, eu no frescobol, e eu estou lá descendo a raquetada mesmo. É Mas fato, é uma é boa fato. metáfora. Boa metáfora. Mudou, Não, mudou o não, não jogo, mas não. conhecia essa do tênis. Vou, Boa. vou mandar para você aí. Tem um vídeo do Rubem Alves aí, eu vou mandar para você depois. Sim. Eu posso colocar aqui no grupo também. Sim, coloca no grupo. Eu vou tentar procurar esse vídeo, esse podcast do terapeuta falando do terapeuta como uma pessoa que faz uma pedagogia do cuidado, né? E dentro da psicologia a gente fala, né? Muitas vezes como psicólogo nós vamos fazer psicoeducação, né? Então a gente vai falar da saúde mental, a gente vai falar dos cuidados da saúde física, corporal, psíquica, para o cliente aplicar, né? Então a gente não vai mudar a vida do cliente, mas a gente vai apontar, olha, se você fizer isso, talvez sua vida mude, né? Então é incrível como às vezes, né, você falar, olha, você tem que comer mais frutas, você tem que comer mais salada, apesar disso ser do campo da nutrição, muitas vezes o cliente fala, olha, você me falou aquilo lá, aquilo fez diferença na minha vida. Mas o que o psicólogo tem a ver com fruta? Tal, tal, tal? O profissional teve uma percepção, teve algo que ele trabalhou nele e que pode ser útil ao outro também, né? Então, nosso corpo é uma ferramenta, né? Nossa vivência, nosso percurso é uma ferramenta para o outro que está à nossa frente. A questão é, eu estou aberto a isso, eu estou presente com esses sinais, né? Do meu corpo, do outro. Uma questão aí. Alguém gostaria de colocar mais alguma questão? Gostaria de comentar a partir de sua experiência, a partir de suas visualizações, a leitura feita aqui pelo colega Eurico? Estou vendo que temos alguns rostos novos aqui, sejam todos bem-vindos, né, ao grupo, né? Lembrando que esse grupo acontece toda terça-feira, às 8h30, né, nesse link do Zoom, e provavelmente nós trabalharemos até mais ou menos dia 13 de dezembro. E a gente vai fazer um recesso até mais ou menos dia 6 de fevereiro e retornamos à leitura. Provavelmente continuaremos ano que vem com a leitura do livro do professor Renato Bertatti. Vamos parar então na página 139 e semana que vem estarei aqui com vocês e damos continuidade. Radamés, você quer falar alguma coisa? Você abriu o microfone aí? Sim, sim, eu queria saber qual é o livro. Você pode passar o nome correto do livro? Sim, eu te passo, Radamés, eu te mando pelo Zap. Tá, joia. E a página que vocês estão, para eu tentar começar a ler e acompanhar melhor aqui. E obrigado por me receber.
Imagina. Vou te mandar isso aí e vou mandar também os links do YouTube. Né? Todos os grupos que a gente faz, o nosso colega Milton Plácido da Rosa salva no YouTube. Né? Então dá para acompanhar todos os estudos, né, já feitos. Né? Mas eu te encaminho isso. Né? E para aqueles que têm acesso ao Facebook, o professor Renato Bertatti, Hamilton Plácido da Rosa e Alice Satin, em 2016, fizeram um grupo no Facebook chamado Grupo de Estudos de Direitos Sistêmicos, onde começou essa iniciativa que a gente tem aqui. Né? Então, já foram alguns professores que passaram por aqui, né? E hoje estamos, Marcos Castro, Manuela Pedro Silva e eu, fazendo essa leitura. Né? E, logicamente, de vez em quando temos aí a contribuição, né, da colega Cleusa Duarte, que está aqui hoje, do Eurico Rodrigues, né? E assim a gente vai aprofundando aí a leitura da obra de Bert Hellinger e também de colegas aí das constelações familiares. Semana que vem, no mesmo horário, damos sequência. Eu passo agora a palavra para a colega Manuela, que já está tarde lá em Portugal. Por favor, Manuela. René, agora já são só 3 horas de diferença, por isso já não é tão tarde assim. Já é menos 1 hora. Muito obrigada, René, por estar aqui connosco, por nos trazer esclarecimentos, por nos responder às dúvidas, por ampliar o nosso olhar sobre estas questões da saúde que o Dr. Renato Bertatti nos traz neste livro. Muito obrigada também, Eurico, pela leitura. Obrigada a todos vocês por estarem aqui. Desejo uma excelente semana e até a próxima terça-feira. Muito obrigada, bem-aja. Uma boa noite. Muito obrigada. Beijo. Obrigada, Beijo. Manuela. Obrigada, Renê. Obrigada, Eurico. boa noite. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa Obrigada. noite.